Pai do Senhor, irmãos, aqui estamos novamente para fazer a escola dominical. Como os irmãos sabem, diante desse acontecimento, não é possível fazer a escola presencial e, como no ano passado, a gente já fez por vídeo. E a gente tinha parado, mas novamente agravou-se a situação e a gente não pode fazer parte dos trabalhos na igreja e nós vamos fazer a escola dominical. Nós temos hoje recursos para a gente fazer o nosso trabalho em casa mesmo, e os irmãos, cada qual nas suas casas, vão ouvir a revista da escola dominical, vamos estudar, vamos comentar alguma coisa, e os irmãos poderão acompanhar, poderão assistir no horário de sempre, que é 9 horas, mas nós vamos postar e vai ficar gravada essa escola e você pode assistir qualquer dia na sua casa, já que novamente estamos passando e vamos passar ainda mais 2 semanas de lockdown, todo mundo em casa, né? Aliás, alguns, eu não. Eu vou, enquanto os outros folgam, eu sempre tenho que trabalhar. Mas é a vontade de Deus. Então, vamos hoje recomeçar novamente o nosso trabalho. Lamentamos muito pela situação, porque como os irmãos são sabedores, a segunda pessoa da escola dominical era o nosso irmão Clésio. E como nós estamos aqui só de passagem, né? Ele passou e voltou para junto do Pai, aonde irá morar eternamente. E nos deixou sem resposta, nos deixou assim, de certa forma, que a gente procura até acreditar no que está acontecendo, mas parece mais que a gente está sonhando diante da situação. Mas tudo seja a vontade de Deus também. O irmão Clésio e a irmã Ana e a irmã Maria Timbó e outros irmãos que Deus levou para morar com ele, né? Essas pessoas nós conhecemos muito bem, que são pessoas dedicadas na casa de Deus e que com certeza eles irão receber a recompensa dada por Deus. Que Deus possa nos abençoar e vamos continuar orando pelos que estão sadios, orando pelos que estão doentes e orando pelas famílias que tiveram que passar por essa separação tão séria, né? Mas que Deus possa abençoar cada um. Deus é dono de tudo. Inclusive, vamos fazer logo uma oração para que Deus possa abençoar, né? Senhor Deus, te agradecemos por tudo, por mais um dia que Tu nos deste. Pai, nós pedimos a Tua bênção para cada um dos Teus servos, meu Pai. Neste momento nós clamamos por aqueles que estão enfermos, que eles possam, meu Pai, ser curados se for a Tua vontade. Meu Pai, e aqueles que estão sadios, que possam se livrar, meu Pai, desse mal tão terrível que está atacando a humanidade. Pai, também pedimos por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Pai, que estão passando por uma situação muito difícil, familiares, amigos, que estão passando por uma situação difícil por ter tido que passar por essa separação. Pai, nós pedimos no nome do Teu amado Filho, ajuda poderosamente a cada um e abençoa que possamos entender, meu Pai, que nós somos servos Seu e aquilo que acontece na nossa vida é segundo a Tua vontade. E sabemos que tudo que acontece está nos Seus planos. Pai, é no nome do Teu amado Filho que eu te peço. E também te peço por essa aula, meu Pai, que agora nós vamos transmitir. Que possa servir de alimento espiritual para as pessoas que irão ouvir, meu Pai. Ajuda poderosamente, dá vitória. Deus de misericórdia, é no nome do Teu amado Filho que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, a revista. Para quem tem a revista, é essa revista aqui, né? Lição bíblica, é o verdadeiro pentecostalismo. Acho que os irmãos todos compraram a revista e aqueles que não tiveram, não têm a revista, que possam também acompanhar a lição bíblica dominical.
Vamos começar a lição de número 11. E lição de número 11, que tem como o textual, aliás, que tem como título compromissados com a evangelização. Hoje nós vamos falar de evangelização. Tá difícil da gente evangelizar pessoalmente, né? Mas Deus nos deu um meio que a gente pode evangelizar sem ser pessoalmente. Podemos evangelizar em casa. Temos vários meios de evangelizar. Agora, que uma coisa nós temos que fazer é evangelizar mesmo, porque é um compromisso nosso. Vamos ver aqui o textual. Porque Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é honra, é glória, é glorioso a gente anunciar a palavra de um Deus tão poderoso como o nosso, né? Verdade prática. Verdade prática. Vamos ver aqui que nós estamos com um problema de claridade, né? Não tá muito boa a claridade, mas nós vamos já resolver. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Pronto, vai dar certo, irmão. Então, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho nosso Senhor, e Jesus Cristo nos torna servo de todos. Vamos ver a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguirão. Amém? Até o versículo de número 20. Aqui nós vemos, podemos dizer assim, o começo ou a determinação do nosso Deus, depois que Ele ressuscitou, Ele dando essa tarefa, essa incumbência para os seus discípulos, para que fosse pregar o Evangelho, para que fosse anunciar aquele acontecimento. E fica na responsabilidade de cada um de nós que somos crentes, de anunciar a palavra de Deus, porque esse acontecimento é um acontecimento segundo a vontade de Deus e que não poderia ficar ali. E para que essa palavra fosse divulgada, Jesus responsabilizou de imediato os discípulos que saíram
pregando a palavra de Deus e chegou até nós, já está com quase 2000 anos, que isso aconteceu com mais de 2000 anos, e nós continuamos a pregar a palavra de Deus porque não se cumpriu ainda tudo aquilo que Jesus disse que se cumpriria. Uma das coisas que ele disse que o fim seria quando fosse pregado o evangelho a toda criatura. E se o fim não chegou ainda é porque ainda falta pregar o evangelho para alguém. E os pregadores desse evangelho somos nós. Cristo nos capacitou, nos escolheu e nos ensinou, mandou o seu Espírito Santo para nos ensinar a pregar a sua palavra. E por isso, irmãos, essa revista é muito importante para que a gente estude e para que a gente medite nela, para a gente não vir esquecer da nossa responsabilidade. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, alguém pode até ficar assim, tímido, não querer falar da palavra de Deus, porque uma das coisas que Jesus falou aqui, nós vimos nesse versículo de número 17, Marcos 16, 17, expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporá as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós estamos vendo muitas pessoas morrendo, né? Às vezes, e muitos crentes orando por outros crentes e os crentes morrendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso tudo é vontade de Deus. Ele nunca disse para nós que ia mudar a história, né? A história é essa. As pessoas nascem, nós nascemos, nós passamos um tempo, e aqueles que servem a Deus, nós cremos que eles terminam a missão dele, quando ele termina, ele é acolhido, porque o nosso descanso não é aqui. Então, a gente vê aqui dizendo, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tem gente que fica até assim, mas por que os crentes estão orando e as pessoas estão morrendo? Irmãos, a nossa vida aqui é uma passagem. Se alguém da sua família, um parente seu, como aconteceu na nossa igreja, alguns irmãos que partiram para a eternidade, dentro da palavra de Deus nós vemos que os ensinamentos de Cristo é que nós passaríamos aqui um tempo e que nós iríamos morar com o Pai. Isso é que está acontecendo. Não, mas esse versículo vai cair em contradição. Não, vai não. Você vai orar e vai ter hora que Jesus vai curar. Vai ter hora que Deus vai restaurar. Mas vai ter hora que Jesus não vai curar. Jesus não vai restaurar. Porque as coisas são a vontade de Deus e no tempo de Deus. Se é o tempo dele curar, ele cura. Se é o tempo dele levar, ele leva. Então, vamos pregar a palavra de Deus. Se alguém chegar para você e perguntar, por que está tanta gente morrendo? É a palavra de Deus, é o cumprimento da palavra de Deus. Mas Deus é culpado disso? Não. O culpado disso é a humanidade. A humanidade é que faz com que essas coisas aconteçam. Então, se alguém parte para a eternidade, é a vontade de Deus. Se estamos passando por essa situação, é a permissão de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente sofra, que a gente passe por isso tudo. Mas Deus permite. O homem fez, o homem criou, e o homem passa pelas consequências, sofre pelas consequências dos acontecimentos, das coisas que ele mesmo cria, né? Mas a nossa responsabilidade é dizer para o povo, Jesus salva, Jesus morreu para perdoar o meu pecado e o seu. Se você aceitar Jesus, mesmo que você morra, mesmo que você parta para a eternidade, mas se você for com Cristo, você vai ter vida eterna, você vai morar junto do Pai, você vai gozar com o Pai. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus diz, apresentar às pessoas as bondades que vai existir se nós aceitarmos a Cristo como Salvador, se as pessoas aceitarem a Cristo como Salvador. Então, as coisas ruins, essas coisas que acontecem, são aqui, elas passarão, mas Jesus Cristo nos garante um lugar
que aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há choro, aonde não há pranto. E diante dessa situação que nós estamos passando, é uma boa oportunidade para a gente dizer para alguém que está sofrendo, olha, nós temos aqui uma saída, nós temos aqui um caminho, que se nós aceitar esse caminho, se nós formos por esse caminho, nós vamos morar num lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento. Lá vai ser só bênção, nós vamos estar ao lado do Pai. Agora, para isso, você tem que aceitar Ele como seu Salvador. É uma hora difícil, mas oportuna para pregar a palavra de Deus. A introdução da nossa lição vamos ver aqui a introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhido pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho e ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Né? A igreja é a única agência responsável para levar esta mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem de perdão. O homem peca, o homem está distanciado de Deus, mas Cristo, Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a liberdade de chegar diante de Deus. A evangelização como prioridade. A evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. É tarefa de nós que aceitamos a Cristo. Nós aceitamos a Cristo porque nós enxergamos algo importante, algo especial. E que esse algo importante, esse algo tão especial, não é para ficar só para nós, é para que a gente passe para as outras pessoas também, passe para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para todos que estiverem na nossa frente. A palavra de Deus, nós vemos aqui no versículo 15, que diz, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Há pessoas que a gente até pensa de desistir, né? Mas não podemos, porque é a ordem do Senhor, pregar a toda criatura. O evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio e bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvisarei. Nome assim meio complicado, né? É a mensagem de Cristo que salva o pecador. O pecador precisa ser salvo. E para ele ser salvo, ele precisa da mensagem de Cristo. Ele precisa ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. E quem vai pregar a palavra de Deus somos nós, que somos a igreja do Senhor aqui na terra. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. É só pelo Evangelho, só através do Evangelho é que os pecadores vão conhecer a palavra de salvação, né? O Evangelho é a palavra transformadora, a palavra de boas novas, como nós já vimos aqui. E esse Evangelho está nas nossas mãos para nós pregar para as pessoas. A única
o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam da ressurreição de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é que diz a palavra de Deus. Mas existe uma solução, existe um perdoador. Jesus Cristo pagou o preço do perdão dos nossos pecados. E nós temos que dizer para as pessoas, anunciar para as pessoas, né? Não existe um meio de salvação sem Jesus. Sem Jesus não há salvação, porque Jesus foi quem veio e pagou o preço, Jesus foi quem cumpriu todas as exigências para que nós tivéssemos direito à salvação. Jesus veio ao mundo, sofreu, padeceu, não pecou, foi fiel, deu a sua vida por nós. Então, só por ele é que existe a salvação. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar ao Pai? É só por Jesus. Não vamos querer chegar ao Pai por outro caminho, porque nós não vamos chegar. Também afirmou, o campo é o mundo todo que tem que ser ganho. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Quando todo mundo ouvir a palavra de Deus, então virá o fim. É o que diz a Bíblia Sagrada. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade do Evangelho local e mundial. Essa grande responsabilidade. Você vê, o mundo é grande, muito grande, mas o Evangelho tem que ser pregado e o Evangelho é quem transforma essas pessoas. Uma urgência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única. Ele constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que esses métodos sejam alcançados. É necessário a mobilização de toda a igreja. Nós vemos que nos nossos dias nós temos muitas igrejas bonitas, luxuosas, confortáveis, né? Muito boa. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. É bom estar na igreja. É bom se sentar na igreja e ter um ventilador lhe ventilando. Mas para isso, irmão, nós temos que se lembrar que ganhar alma, pregar o Evangelho não é aquilo. Aquilo é um momento de adoração. Nós vamos lá para adorar a Deus. Mas naquele momento de adoração, aí nós temos que ver o aumento da responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Porque enquanto nós estamos ali no bem bom, né, existe almas perecendo, almas morrendo sem Cristo, pessoas morrendo sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é responsabilidade nossa. Nos dias apostólicos, era uma prosperidade, era uma próspera, aliás, dos dias apostólicos, era um próspero ganhador de alma. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romanos 1 e 6. Devemos pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, né? Como diz a palavra de Deus. Nós temos que anunciar o Evangelho para que ninguém
venha se desculpar e dizer que é inocente. Nós vemos que, na passagem bíblica, que muitos irão dizer, Senhor, eu não ouvi, e nós não podemos levar essa culpa, né? Nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas, especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, vem sem intermediação das teologias da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não deve nenhum teólogo, ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes e coleções de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicações desde 1930, em nenhuma delas há citação de teologia aos reformadores, porém ensina esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. Amados irmãos, nós vemos aqui que hoje as pessoas falam muito de teologia. A teologia ela tem um grande espaço, né? Ela é um grande espaço. Muitas pessoas criam, aumentam, outros diminuem. É um espaço muito grande, mas é uma maneira de você estudar a palavra de Deus. Só que você tem que também filtrar o que você está estudando. Você aprendeu teologia, você se dedicou em teologia. As pessoas falam muito de teórico, mas eu quero dizer uma coisa, o teórico ele aprende de tudo, ele vai aprender de tudo. Eu passei 4 anos fazendo teologia, eu aprendi de tudo. Agora só que nós temos que fazer o que é certo, aí vem a filtragem, né? Nós temos que filtrar, nós temos que ver o que é que deve ser feito e o que é que não deve. Eu achei muito proveitoso o tempo que eu estudei, porque agora eu sei o que é fazer o certo e sei o que é fazer o errado. Então, é bom que a gente tenha conhecimento das coisas, quando elas devem ser feitas e quando elas não devem ser feitas, porque existe muita criatividade humana, existe muitos incentivo humano, existe muito emocionalismo, existe muitas coisas que muitas vezes, em vez de levar o homem a Deus, faz atrapalhar. Mas nós temos que ter a nossa teologia baseada e limitada dentro da Bíblia Sagrada. Isso nós vamos ter um bom proveito. E a igreja que se baseia no pentecostalismo é uma igreja que ela se rege muito pela Bíblia Sagrada. E nós devemos fazer isso, porque é aonde existe garantia. Não adianta eu criar alguma coisa e essa coisa que eu criar não existir uma garantia, uma base bíblica. Porque Jesus promete e ele faz, mas quando nós estamos dentro da palavra dele. Se nós formos criar a nossa própria teologia, o nosso próximo pensamento, se não estiver dentro daquilo que Jesus prometeu, nós vamos falar, mas não vai ter nenhum cumprimento, porque as coisas se cumprem quando estão baseadas na palavra de Deus. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos
os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: a expiação limitada e expiação ilimitada. Veja aqui, essas duas coisas que a teologia ela se aprofunda nisso. E criaram uma teologia limitada e uma teologia ilimitada. Vamos ver o que é que diz a teologia limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Eu já vi muito falar sobre isso, que Jesus morreu por um grupo de pessoas escolhidas, que desde a fundação do mundo, ele já escolheu. Mas eu não concordo com isso, mesmo porque se ele já tivesse escolhido, não precisava ele ter vindo morrer, né? Já estava escolhido, ele não tinha precisão nenhuma de Jesus deixar o trono de sua glória, vir aqui na terra e dar sua própria vida para morrer por alguém que já estava escolhido. Então, ele veio para dar condição para todo aquele que crê ser salvo. Eu penso nisso, né? Esse é o meu ponto de vista. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2 e 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defendem desta teoria. Então conclui que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linhagem de interpretação. Esse é um dos exemplos entre outras passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Pois é, o que eu acabei de falar. Jesus não precisava ter morrido se ele já sabia, se já estavam tudo escolhido. Então, eu creio na escolha que o homem se salva pela misericórdia de Deus, mas nós vemos na palavra de Deus que é mediante a nossa fé, pela sua misericórdia, nós somos salvos, né? Então, você pregando o evangelho, você evangelizando por aí, você vai encontrar pessoas que vão trazer isso para você. Mas preste atenção, Jesus não morreu, segundo o ensinamento da Bíblia Sagrada, Jesus não morreu já para salvar um grupo de pessoas. Não, já tem aquele grupo que está salvo, eu vou morrer por ele. Não precisava ele ter vindo, né? Então vamos ver aqui, expiação ilimitada. Vamos ver agora, ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Então todo mundo vai se salvar? Não. Agora tem uma coisa também que Jesus diz, é todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê na palavra dele, todo que aceitar. Se não crer, se não aceitar, Jesus não vai salvar, porque ele deu o livre-arbítrio de escolha. Mas para que nós tenhamos direito, nós temos que escolher, né? Nós temos que escolher a Jesus Cristo. Se não escolher, nós não podemos gozar daquilo que ele prometeu. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4 e 42. Testifiquemos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. 1 João 4, 14. E não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura, no versículo 16, que nós já lemos,
É, é erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Não é limitada, né? Jesus morreu para todos os pecadores. Isso é a missão de Jesus. Ele morreu para todos os pecadores. A evangelização, vamos aqui para o terceiro ponto, evangelização local e transcultural. No Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas propícias da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo e a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vemos o apóstolo Paulo pregando, em Atos dos Apóstolos, pregando o evangelho. O tempo é pouco, nós não podemos estender tanto, mas eu quero já recomendar para vocês, se alguém não tem o hábito ainda, ou se já tem, vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, que ele vai nos ajudar muito nessa parte de evangelização. E tomando como exemplo o apóstolo Paulo, e nós vamos ver muito da evangelização na época do apóstolo Paulo. Então, a evangelização é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra e ações. É com palavras que nós anunciamos a palavra de Deus e com ações também. Vai ter momentos que nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos ser reconhecidos como pregador da palavra de Deus. Vai ter momentos que vai ser com palavras, vai ter momentos que vai ser com ações. Quantas vezes você faz uma ação porque aí você vai ser reconhecido como servo de Deus por causa da ação. A ação não é o suficiente para salvar o homem, mas a ação é um testemunho daquele que é salvo, né? Quando você faz o bem a alguém, você não está fazendo o bem para se salvar, não. Você está fazendo o bem porque você é salvo, viu? E o que Jesus Cristo fez? Nos mandou que fôssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento na rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava o princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. Mas até se pensou nisso, nos diz a revista, quando as pessoas ali na Vila Azusa, que os irmãos devem ser conhecedores, que houve uma grande manifestação do Espírito Santo, houve muitas pessoas falando em línguas, e houve um pensamento que aquelas pessoas que falavam em língua é porque eles deveriam pregar em outras cidades, em outras nações, e usar a linguagem das pessoas, usar aquela linguagem que eles viram ali na Avenida Azusa. Mas não, foi descoberto depois que essas línguas não eram